Já imaginou se civilizações antigas possuíam um conhecimento tão avançado que de alguma forma foi esquecido pela história? E se o que consideramos tecnologia moderna já existia há milhares de anos apenas para ser perdido nas areias do tempo? Olá, curiosos e amantes dos mistérios. Sejam bem-vindos ao... Preparem-se para embarcar numa jornada fascinante rumo ao passado, onde desenterraremos segredos e especulações sobre as tecnologias perdidas de civilizações que desapareceram sem deixar rastros, ou quase. Estamos falando de um conhecimento que desafia nossa compreensão atual e que, se comprovado, reescreveria muitos dos nossos livros de história. Você já se perguntou como as pirâmides do Egito foram construídas com tamanha precisão, ou como as linhas de Nazca foram desenhadas em uma escala tão colossal sem a ajuda de aviões? E o que dizer dos mapas antigos que mostram continentes que só foram descobertos séculos depois? Seriam esses apenas enigmas inexplicáveis ou indícios de uma sabedoria tecnológica que se perdeu? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em algumas das teorias mais intrigantes sobre esses feitos inexplicáveis. Vamos explorar artefatos que parecem vir de outra era, construções monumentais que desafiam a lógica e lendas que sussurram sobre segredos tecnológicos há muito esquecidos. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre a história da humanidade. Será que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos? E se sim, o que aconteceu com esse conhecimento? Por que ele desapareceu? A resposta para essas perguntas pode estar mais perto do que você imagina. Fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre o passado e o futuro. O enigma da engenharia antiga. Gancho. Imagine gigantescas estruturas de pedra, com toneladas de peso, encaixadas com uma precisão milimétrica, sem o uso de concreto ou ferramentas que conhecemos hoje. Como isso foi possível? Vamos começar com as maravilhas da engenharia que desafiam nossa compreensão até hoje. As pirâmides do Egito são talvez o exemplo mais famoso. Com milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas, como os egípcios conseguiram erguê-los a alturas tão impressionantes e alinhá-los com tamanha exatidão astronômica. A teoria de rampas e mão de obra massiva parece insuficiente para explicar a perfeição dessas construções. Seria possível que eles tivessem acesso a alguma forma de tecnologia de levitação, ou talvez um conhecimento de corte de pedra que hoje nos é desconhecido? E o que dizer das fortalezas de Sacsayhuaman, no Peru, com suas pedras poligonais perfeitamente interligadas, algumas tão grandes quanto carros? Não há vestígios de argamassa e o encaixe é tão preciso que nem mesmo uma folha de papel consegue passar entre elas. Como os incas, sem a roda ou ferramentas de ferro avançadas, realizaram tal feito? A lenda local fala de uma substância que amolecia as pedras, permitindo moldá-las como argila. Fantasia ou uma verdade esquecida? Em Pumapunku, na Bolívia, encontramos blocos de diorito e andesito com cortes tão precisos que parecem ter sido feitos por máquinas modernas, com furos e sulcos que sugerem o uso de brocas e serras de alta tecnologia. Algumas peças possuem entalhes que se encaixam como um quebra-cabeça 3D complexo. Quem construiu Pumapunku e com que ferramentas? A datação do sítio é controversa, mas muitos apontam para uma idade muito mais antiga do que se supunha para a civilização responsável. Esses exemplos nos forçam a reconsiderar o nível de sofisticação tecnológica que existia em tempos remotos. Seriam eles o resultado de um conhecimento herdado de uma civilização ainda mais antiga? Ou talvez de uma influência externa? As evidências estão lá, gravadas em pedra, esperando que decifremos seus segredos. Mas o que mais a história esconde de nós? Artefatos anômalos e conhecimento perdido. E se eu dissesse que existem objetos que foram encontrados, datados de milhares de anos atrás, que se parecem assustadoramente com baterias, mecanismos complexos ou até mesmo aviões?
Agora, vamos mergulhar no mundo dos artefatos anômalos, objetos que simplesmente não se encaixam na narrativa histórica tradicional. O primeiro em nossa lista é a bateria de Bagdá. Descoberta em 1938, esta pequena jarra de barro com um cilindro de cobre e uma haste de ferro parece ser, funcionalmente, uma bateria elétrica capaz de gerar uma pequena corrente. Datada de cerca de 250 a.C. a 250 d.C., ela desafia a ideia de que a eletricidade só foi compreendida muito mais tarde. Para que a usavam? Seria para galvanoplastia, medicina ou algo que ainda não imaginamos. Em seguida, temos o mecanismo de Anticítera, um complexo dispositivo de bronze recuperado de um naufrágio grego, datado de cerca de 100 a.C. Considerado o primeiro computador analógico da história, ele era capaz de prever eclipses solares e lunares, além de calcular os movimentos dos corpos celestes com precisão surpreendente. Sua complexidade é tão assombrosa que não se vê nada parecido novamente por mais de 1000 anos. Como os gregos antigos tinham o conhecimento para construir algo tão sofisticado? E onde estão os outros mecanismos como este? As linhas de Nazca, no Peru, são outro mistério. Enormes geóglifos de animais e formas geométricas, visíveis apenas do alto, foram criados por uma cultura que não possuía a capacidade de voo. Como eles planejaram e executaram desenhos em uma escala tão gigantesca sem a perspectiva aérea? Isso levanta a questão se eles possuíam balões de ar quente primitivos ou algum tipo de tecnologia de observação elevada. E o que dizer dos chamados aviões de ouro da Colômbia e Peru, pequenos artefatos de ouro datados de mais de 1000 anos que se assemelham a aeronaves modernas, com asas, estabilizadores e até mesmo caudas? Alguns entusiastas da paleocipciência afirmam que eles são modelos de aeronaves antigas, com aerodinâmica que funciona. Seriam brinquedos, objetos cerimoniais ou representações de algo que realmente voava. Esses artefatos nos fazem questionar quanto conhecimento tecnológico foi perdido e redescoberto ao longo da história. O que mais está escondido, esperando para ser encontrado e reescrever nossa compreensão do passado? Teorias e conclusão. Depois de tudo o que vimos, a pergunta que fica é: como e por que todo esse conhecimento avançado desapareceu? Chegamos ao ponto crucial de nossa exploração: as teorias sobre o desaparecimento dessas tecnologias perdidas. Uma das hipóteses mais populares sugere que cataclismos globais, como inundações massivas, terremotos ou erupções vulcânicas, poderiam ter dizimado civilizações inteiras, levando consigo não apenas suas populações, mas também todo o seu conhecimento e tecnologia. Imagine uma Atlântida submersa em um único dia, levando para o fundo do oceano toda uma era de invenções e descobertas. Outra teoria interessante aponta para a possibilidade de que o conhecimento tenha sido intencionalmente suprimido ou perdido ao longo do tempo por fatores sociais e políticos. Guerras, quedas de impérios e a ascensão de novas ideologias poderiam ter levado à destruição de bibliotecas, academias e registros, apagando séculos de avanço. A queima da Biblioteca de Alexandria é um exemplo sombrio de como a perda de conhecimento pode ser catastrófica. Há também quem acredite na ideia de que as civilizações antigas atingiram um pico tecnológico e, por algum motivo, abandonaram o caminho do avanço material, talvez buscando uma forma de vida mais conectada com a natureza ou com o espírito. Poderiam ter sido tecnologias tão perigosas que foram deliberadamente desmanteladas para proteger a humanidade? E claro, não podemos ignorar as teorias mais audaciosas, que sugerem uma influência extraterrestre. Seria possível que seres de outros planetas tenham compartilhado seu conhecimento com nossos ancestrais e que essa tecnologia alienígena tenha sido esquecida ou se tornado incompreensível para as gerações posteriores?
Independentemente da teoria que você ache mais convincente, uma coisa é certa: os mistérios das tecnologias perdidas nos desafiam a pensar de forma mais ampla sobre a história da humanidade. Eles nos lembram que nosso passado é muito mais complexo e fascinante do que imaginamos, e que ainda há muito a ser dito. Gancho final. Se essas tecnologias realmente existiram, o que mais está escondido esperando para ser revelado? E o que aprender com esses mistérios pode nos ensinar sobre o nosso próprio futuro? Deixem suas teorias e opiniões nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Até a próxima e continuem curiosos.